A lição de hoje trata dos Salmos 74 e 79. Ambos os salmos foram escritos por Asaf e ele apresenta as suas inquietações quanto à aparente ausência de Deus no trato de Israel e de seus inimigos. Ele está preocupado, ele não vê a atuação divina livrando Israel e trazendo juízos para os seus inimigos. Vamos ver os conceitos apresentados em Salmo 74, dos versos 18 a 22, e depois no Salmo 79, do verso 5 a 13. Primeiramente, o Salmo 74. O inimigo afrontou o Senhor, blasfemou o seu nome. Ele diz assim: não esqueça dos teus aflitos, atenta para a aliança. Asaf está falando com Deus. Ora, o inimigo nos afrontou, ele blasfemou o seu nome. Atenta para a aliança, nós temos uma aliança, temos um contrato. A terra está se tornando uma morada de violência. Não envergonhe o aflito, pleiteia a tua causa. Olha, a causa entre o bem e o mal, irmãos, é primariamente a causa de Deus, é a causa de Deus. E Asaf está falando aqui, pleiteia a tua causa, cuida da tua causa. Lembra-te da afronta que o louco faz cada dia. Asaf não se conforma de ver a aparente ausência de Deus, a ausência da atuação divina. Veja agora então o verso 79. Até quando ficarás indignado? Até quando vai ficar sem agir? Traga o teu furor sobre os ímpios. Não aplique sobre nós as iniquidades dos nossos pais. Tenha misericórdia, apresses a misericórdia. Mas ainda ele diz assim: Deus é o Deus da nossa salvação. Ajuda-nos, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Os inimigos dizem assim: onde está o teu Deus? Retribui a injúria com os que te injuriaram, para que nós possamos dar um louvor eterno. Veja, irmãos, lá diz assim: livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. O povo de Israel representava a Deus. Era o povo de Deus, era conhecido como o povo de Deus, criador do céu e da terra. E agora que eles estavam em dificuldades, que eles estavam derrotados, estavam sendo derrotados, eles eram motivo de vergonha. Os outros povos falavam assim: onde está o teu Deus? E é por isso que Asaf está falando assim: pleiteia, ajuda-nos, por amor do teu nome, da reputação de Deus. Mais do que os problemas nacionais, o que estava em jogo naquele momento histórico era a reputação de Deus, o conceito do Deus de Israel diante das outras nações. Veja o texto da nossa lição. O problema do mal em Salmos é primariamente teológico. Inevitavelmente diz respeito às questões sobre Deus. Assim, a destruição de Jerusalém e do templo é vista principalmente como um escândalo divino, porque deu aos pagãos a oportunidade para blasfemarem contra Deus. A herança divina, o povo de Israel, é o sinal da eleição e da eleição divina, que nunca falharão. O conceito de herança de Deus também contém uma dimensão no fim dos tempos, visto que um dia todas as nações se tornarão herança de Deus e o servirão. A ideia de que as nações invadiram a herança divina ameaça essas promessas. Veja, irmãos, tinha uma promessa, tinha uma aliança, e agora então que Israel vinha sendo derrotado, essa aliança parecia que tinha terminado. Nós ainda vamos estudar isso nesta semana. Mas era preciso que Deus se manifestasse. E o salmista não se conformava de ver, de sentir a aparente ausência de Deus. O resultado da deslealdade do povo era a quebra da aliança de Deus. Como era a aliança, irmãos? Deus vai proteger essa parte de Deus. E qual a parte do povo? O povo será fiel. O povo de Israel vinha recorrentemente, ao longo da história, quebrando a aliança com Deus, sendo desleal a Deus.
Sem dúvida, o salmista reconhece que os pecados do povo comprometeram o relacionamento da aliança do povo com Deus e trouxeram sobre Israel todas as consequências. A sobrevivência do povo depende unicamente da intervenção graciosa de Deus e da restauração do vínculo da aliança por meio da expiação do pecado. O Senhor é Salvador nosso, fiel às suas promessas da aliança, conforme Salmo 79, versos 8 e 9. As derrotas de Israel traziam descrédito para o seu Deus, traziam descrédito para o Criador. Ao salvar o povo, o Senhor seria justificado e honrado. Salvar o povo significava restaurar a reputação de Deus diante dos povos ímpios. E o nosso comportamento hoje? Qual tem sido o nosso comportamento hoje? Nós somos o povo de Deus hoje? Veja o texto da lição. Como no presente, o mesmo princípio existia naquela época. Nossos pecados, retrocessos e maldades podem trazer descrédito, não apenas sobre nós mesmos, mas pior, sobre o Deus cujo nome professamos. Nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho e em nossa missão. Veja, irmãos, que pergunta importante. Quantas pessoas se desviaram da fé pelas atitudes daqueles que professam o nome de Cristo? Sim, irmãos, hoje nós somos cristãos. Nós, especificamente, somos cristãos adventistas do sétimo dia. Como é que nós devemos representar a Deus? Estamos representando a Deus? Como que nós estamos honrando o nome de Deus e fazendo com que outros respeitem o nome de Deus através das nossas atitudes? Você já deve ter ouvido, irmãos, e eu já ouvi isso, infelizmente, algumas vezes, comentando sobre algum mal que foi feito por um cristão. As pessoas não crentes dizem assim, mas aquele fulano não era crente, mas aquela mulher não era crente, como é que ele fez isso? Por quê, irmãos? Porque as pessoas esperam dos crentes, esperam dos cristãos um comportamento diferente do comportamento do mundo. Um comportamento coerente. E quando nós não temos esse comportamento, nós comprometemos a reputação de Deus. Ora, fulano não era crente, como é que ele fez isso? Que crente que ele era? Crente em quem? Sabe, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Veja o texto da Sra. White aqui, do livro Desejado de Todas as Nações. A honra de Deus, a honra de Cristo está envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Quando nós nos aperfeiçoamos, irmãos, segundo a vontade de Deus, nós estamos honrando a Deus. Estamos representando a Deus. E eu quero concluir o estudo de hoje, irmãos, com um mandamento. Êxodo 27. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos razão, tomar o nome de Deus em vão, aplicar o nome de Deus em conversas, em tolices, às vezes até em piadas. Não devemos fazer isso. Isso não é tomar o nome de Deus como ele deve ser feito, com respeito. Mas mais do que isso, irmãos, tomar o nome de Deus em vão é dizer assim, eu sou cristão, eu creio no Senhor Deus, Criador do céu e da terra, e ter um comportamento incompatível com essa condição, incompatível com ser cristão. Dizer-se cristão e agir como não cristão. Não agir com amor, não agir com tolerância, com empatia. Para que outros falem assim, mas que cristão é aquele? Que Deus ajude cada um de nós, irmãos, e a gente possa honrar o nome do Senhor Deus, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Deus esteja com todos nós.